estiver presencialmente, eles não vão cumprir a lei, eles não vão reajustar salário, eles não vão melhorar a condição de trabalho. O objetivo deles não é esse. Eu quero responder de imediato. Até o final da semana eu já respondo ao sindicato sobre isso, as nossas considerações. Eu trabalho muitas vezes, quando eu vou na casa do meu paciente, eu sento no sofá para conversar, e tem não é rato pequeno, são ratazanas. Tem fezes de rato, baratas, tem o risco de... Eu já escorreguei, quase caí na maré. Eu acho que nós merecemos esses 40%. O requerimento aqui, ele solicita o pagamento do adicional de insalubridade em 40% para todos os servidores e servidoras dos dois cargos, do agente comunitário de saúde e de endemias também. E nós estamos aqui reivindicando que esse adicional de insalubridade ele seja pago com base no salário base e não no salário mínimo. Para conseguir receber o que vocês estão recebendo hoje, teve que lutar, não foi automático. E era algo previsto na lei, e não foi automático. Isso aqui também não foi automático e não será automático. A Prefeitura de Santos ela comete ilegalidades contra os trabalhadores. Se ela não cometesse, não precisava de departamento jurídico no sindicato. A nossa ideia aqui é apresentar a reivindicação e assim, caso o governo tenha acordo em imediatamente estabelecer o reivindicado, é muito mais simples, né? Caso não haja esse acordo, independente do que aconteça, da gente ter uma resposta o quanto antes. Tentar agendar uma reunião onde a gente possa conversar sobre o tema, né? Onde já vem a resposta diretamente. E o que a gente pede é celeridade, o quanto antes, para que os trabalhadores tenham uma resposta no encaminhamento disso. E caso haja a observância de todo o pleito, é simplesmente avisar o sindicato, ó, temos acordo, será restabelecido os patamares da insalubridade e a base de cálculo a partir de determinado mês. Caso haja alguma coisa em contrário, alguma divergência pontual ou geral, que a gente realize esse encontro. Até a semana que vem eu já vou responder o ofício de forma bastante objetiva. Ok. E aí eu acho que você deve, o sindicato deve chamar os mesmos servidores para passar a nossa resposta. O que a gente tem num primeiro momento, e a gente, lógico, pode discutir sobre isso, é que todos os ACS, todos os ACEs, quando vieram para atuar aqui em Santos, eles foram equiparados aos estatutários. Todos vocês estão equiparados aos estatutários. E todo estatutário na cidade de Santos, que tem direito à insalubridade, recebe sob o salário mínimo. Isso com base numa legislação específica. Recebo o ofício, o processo deve chegar, vocês protocolaram hoje? Hoje, né? Hoje. Deve chegar amanhã, acho difícil. Amanhã é sexta já, eu acho que não dá tempo. Então deve chegar na quarta-feira. Aí na quarta a gente recebe o processo, a gente vai responder. Até o final da semana eu já respondo ao sindicato sobre isso, as nossas considerações. Porque a compreensão de vocês sobre a lei é essa, todos nós aqui já sabíamos, porque caso contrário a gente não estava pleiteando algo diferente. Agora é importante que, isso é uma coisa que está estabelecida na legislação, como você disse, se tem uma legislação federal e é necessária adequação da legislação municipal, ou seja lá uma coisa ou outra, aí é um segundo departamento, é o que se discute. Ou seja, é importante que esse documento ele venha o mais pormenorizado possível, para que a gente possa chegar no seguinte ponto, exatamente o que a gente precisa saber, exatamente o que o governo pensa. E aí, se isso tiver descrito o que o governo pensa, aí nós vamos abordar, fazer essa resposta, esse diálogo com a categoria, com base no reforço do que está estabelecido aqui, ou caso vocês compreendam que para que haja essa adequação precisa de alguma mudança na legislação municipal, aí a gente entra nessa seara. O que ele está colocando aqui é o seguinte, que ele, até o final da semana, ele vai responder a este ofício com as considerações que a Prefeitura tem, com base na análise deles, sobre o porquê que vocês hoje recebem, não como base de cálculo, o salário base, e porquê que o adicional de insalubridade não está no grau de 40%. Para que a gente tenha a exata compreensão do porquê que a Prefeitura pratica essa atual política, que é uma atual política que obviamente a gente diverge, que nós estamos reivindicando uma outra política da Prefeitura de Santos. Eu trabalho nas palafitas, né? Eu trabalho muitas vezes, quando eu vou na casa de um paciente, eu sento no sofá para conversar, e tem não é rato pequeno, são ratazanas, né? Ali, bem ao lado onde eu estou trabalhando. E muitas vezes eu sento num sofá onde o rato fez xixi, né? Tem fezes de rato, baratas. Eu trabalho na maré, né? Eu tenho risco de
Eu já escorreguei, quase caí na maré. Então, assim, tem muito lixo, é muito inseto, é muito bicho. Então, eu acho que nós merecemos esses 40%. Tudo isso que você fala, onde você exercita a sua função, tá, de absoluto respeito da nossa parte, absoluta consideração, é o engenheiro. E quando o engenheiro fala, olha, de acordo com a NR14, norma regulamentadora do Ministério do Emprego, tal 14, e a NR15 diz que isso é o percentual X, Y ou Z, é o que a gente cumpre. Tem que fazer avaliação no Gonzaga, né? Porque se ele foi na Zona Noroeste, ele já avaliou. Existe um profissional que faz essa avaliação. Na hora que a gente fala, agora recente, ele foi nas áreas, fez avaliação. Se o profissional fosse da nossa área de trabalho, ele iria baixar. Não, ele ia dar inclusive periculosidade, porque a gente fica embaixo de tiro até, embaixo de bala, no meio da criminalidade. Eu li essa lei em 11.350, do dia 16 de dezembro, não tem base para dar desenvolvimento, aí depois puxa o laudo fala pra gente ir nas normas técnicas 15 e 16, e as normas técnicas 15 e 16 só dão força pra gente ter os 40%. Entendeu? Porque a gente tem agente biológico, agente químico, tem a questão da periculosidade, como ela falou, de tiro de bala, tem a questão de ratazanas, então a gente merece os 40%. Tá na lei isso, a gente não tá pedindo nada além do que está na lei. Uns ganham uma coisa, a gente ganha outra, por quê? Se a gente faz a mesma coisa. Tem que colocar. O senhor confirma, vai ser descontado esses 20% agora do nosso salário? É isso? esse mês não vai mudar nada. É uma informe importante. O Sindicato dos Servidores, é a posição da Prefeitura que ele acabou de verbalizar agora. Nós, sabedores de que alguns cortes ou mudanças dos valores da insalubridade, da periculosidade estavam tramitando para o futuro, a gente oficiou a Prefeitura, conversou com o Departamento de Gestão de Pessoas e tal, pedindo a suspensão imediata de qualquer mudança nisso. Para que a gente possa, inclusive, daqui a uma semana, escutar a posição da Prefeitura e fazer esse questionamento e fazer uma conversa com a Prefeitura. A legislação que envolve, e inclusive a inspeção, né, nós temos problemas históricos de falta de técnicos de segurança do trabalho. Isso é um debate. Nós, inclusive, estamos reivindicando da Prefeitura a suspensão de um outro projeto que estava retirando alguns cargos do quadro. Nós solicitamos a suspensão. Parece que nesse momento isso não vai ocorrer, como ele acabou de dizer. Esse mês não muda nada. Esse mês não muda nada. Então, nós precisamos da celeridade da resposta deles para continuar o movimento dizendo para o governo e para a cidade que nós merecemos mais e que, inclusive, para que esse trabalho que ele falou de inspeção dos técnicos possa ser realizado, nós precisamos, inclusive, melhorar o trabalho dos técnicos de segurança do trabalho no sentido da eficiência de chegar lá em você. Você fala assim, poxa, eu tinha que estar recebendo 40% do grau máximo, mas o técnico foi lá, foi inspecionado isso com a necessidade que deveria ser, ou seja, tudo isso é o campo de debate. Então esse gesto de vocês, ele é fundamental, porque mostra a maturidade de que nós temos que cobrar os nossos direitos de forma unificada e organizada e que o patrão está aqui dentro. Vocês, pelo instrumento do sindicato, vão conseguir um documento deles, porque vocês vieram cobrar, com o que eles pensam, porque por enquanto eles estavam calados, eles estavam executando a política sem se comprometer por escrito. Nós vamos saber exatamente o porquê que a Prefeitura de Santos está pagando vocês como está pagando e não está pagando vocês como a gente reivindica, com base na legislação e com base no trabalho efetivo de vocês. O técnico de segurança do trabalho, ele pode ir 20 anos depois, no mesmo local de trabalho, onde trabalham as mesmas pessoas, com base na mesma norma regulamentadora e dar um parecer contrário. Isso aconteceu já na Prefeitura de Santos, não foi uma vez só não. Você sabe aquela periculosidade deste mesmo local de trabalho que vocês recebiam há 20 anos? A partir do próximo mês, acabou. Tudo que eles puderem fazer para arrancar, tirar a periculosidade e a insalubridade, eles vão fazer. Se não estiver presencialmente, eles não vão cumprir a lei. Eles não vão reajustar salário. Eles não vão melhorar a condição de trabalho. O objetivo deles não é esse. Esse é o nosso.